Bom dia, queridos, graça e paz. Amém, bom dia. Obrigado, pastor Hermínio Pandino. Obrigado, Pipo de São Fidélis. Sabe o que eu gosto daqui? Sabia que eu gosto daqui? Eu gosto daqui mesmo, é a segunda vez que a gente está tendo aqui. Da outra vez que eu saí daqui, eu saí tão impactado. Nós ministramos também, acho que 3 dias, né, pastor? Fui para a minha igreja, já preguei e falei assim, gente, aí onde eu vou, eu conto esse culto aqui de 7 da manhã, sabia? Porque normalmente os cultos são às 9 da manhã, 10 da manhã, não é isso? Lá em Curitiba, por exemplo, é muito frio. Então o culto é 10, e aí a gente funciona uma escola de líderes a partir das 8h30 da manhã e tudo, mas é um culto encantador, encantador. Eu tive a experiência de participar de um culto no país, num outro país, em que o culto demorava, também me impressionou, era um culto de 4 horas e todo mundo ficava em pé. E aí depois de 2 horas e meia em pé, eu perguntei assim para o irmão, era um português, eu falei, por que todo mundo fica em pé, não tem cadeira? Não, porque você não pode ficar confortável na presença de Deus. Aqui não era uma igreja ortodoxa, né? Não era uma igreja de corte protestante, mas era uma igreja ortodoxa, e falou assim, não, nós não achamos que a gente possa ficar confortável na presença de Deus. Mas esse é um assunto para depois, mas eu estou encantado aqui, obrigado pastor, pela confiança que o senhor tem, e a gente está aqui nesse púlpito, eu trabalho nessa área mesmo de cura e libertação. A igreja, ela acolhe pessoas que vão sendo feridas durante a vida, e vão se multiplicando dentro de nossa igreja, e muitas vezes passam despercebidas. O universo que está dentro da cabeça, que está dentro da pessoa, que está dentro da mente da pessoa, é algo vasto. E a gente imagina que quando ela vem para Jesus, está absolutamente tudo resolvido, suas questões estão resolvidas, e a gente sabe que não é bem assim. Existe muita prisão, existe pecado secreto, existe memórias que são machucadas, lembranças que nos fazem tomar decisões e machucar outras pessoas. Quando eu falo sobre autoridade, eu escrevi um livro sobre autoridade, existe alguns princípios assim que são muito claros, mas que nós ignoramos. Eu gosto muito de pegar aqui embaixo, vocês se importam? Prefere que eu pregue ali em cima? Eu fico mais à vontade de conversar com a igreja. Me parece que eu fico mais sensível a Deus aqui embaixo. Então, por exemplo, quando se fala de autoridade, a gente tem assim calafrios. Autoridade me lembra aquela pessoa que fez mal a mim. A autoridade, ela é muito boa, mas ela não pode haver abuso. Existe o abuso de autoridade. Por exemplo, Davi, ele viveu debaixo de uma autoridade abusiva. Quem foi? Saul. Saul, ele era um rei, era um líder que governava com a lança na mão. Davi, ele teve o ministério de desviar de lança, né? Eu lembro eu pequeno, éramos 4 filhos pequenos, depois ainda vieram mais 2, mas éramos 4 filhos pequenos. Meu pai tinha uma Variant, que era um carro famoso na época, né? Era o que a gente chamaria hoje de uma SUV, pronto. Naquele tempo lá, guardando as devidas proporções, era um carro maior. E quando vinham os 4, saía alguma confusão no carro, meu pai dirigindo, ele tentava acertar a gente, fazendo aquela esquiva, né? Para fugir do safanão do pai. E Davi fez isso, Davi vivia fazendo esquiva, se livrando das lanças, né? Do rei Saul, até que um dia ele sai debaixo dessa autoridade, porque aquela autoridade é uma autoridade perversa. Quando a gente fala sobre Jesus de Nazaré, Deus aparece para José, ele manda um anjo e fala assim, foge da presença do rei Herodes, porque ele está tentando matar o menino. Se você for a Israel um dia, nosso instituto, eu sou o diretor do instituto, que está debaixo da autoridade da minha igreja, eu levo as pessoas a Israel uma vez ao ano. Esse último ano nós não levamos, mas normalmente uma vez ao ano a gente leva a turma a Israel. E lá você vê que Belém é do lado de Jerusalém.
Você está em Belém, você vê Jerusalém ali do lado. Então quando ele fala, pega o menino e foge, porque essa autoridade aí é uma autoridade ditatorial, foge, então José pega o menino e vai lá para o Egito com o menino. Então a autoridade, gente, é um princípio. Quando o pastor falou o seguinte, não, a gente trabalha aqui com a Bíblia, trabalha mesmo. Eu tenho anunciado aqui, a gente lida com o pai da mentira. O pai da mentira, se você não lida com a verdade, qualquer ministério de libertação que não tem profundas raízes nas escrituras, acaba prestando um serviço para as trevas, em vez de prestar um serviço para o reino de Deus. Só que quando eu me aproximo do cativeiro, eu tenho que tomar muito cuidado. Por quê? Porque as pessoas são doloridas mesmo. Existe uma infecção na vida da pessoa. E quando você toca em algumas áreas, quando você toca em algumas partes dessa infecção, o processo de dor é tão extenso que ela fala assim, não mexe mais nisso aí, pastor. E hoje pela manhã eu vou tratar assim numa área de muita sensibilidade, de muita melindrosidade no meio da igreja. Eu quero falar um pouquinho sobre lealdade. E é muito fácil, gente, a gente cair e entrar dentro do buraco da deslealdade. Muito fácil. A gente olha para homens e mulheres na Bíblia que se feriram profundamente, achando que poderiam ser desleais e saírem ilesos de uma situação dessa. Você olha para a vida de Dalila. Dalila foi desleal a um homem que amava ela, que era Sansão. Você vê Aitofel, ele era conselheiro de Davi, e ele se junta com Absalão para ser desleal. O final de Aitofel é muito triste. A gente vê a vida de Simei, um homem que fica de longe apedrejando o rei. Apedrejando o rei num lugar assim, o rei está num buraco, o rei está num vale, passando num vale, e está ali Simei, jogando pedra sobre o rei. E ele fala o seguinte, ele acha que no coração dele aquilo não vai ter nenhum tipo de retorno. Olha o que eu vou falar para você, querido. Existe semeadura e existe colheita. Colher é obrigatório, querido. Eu sempre digo que o mundo espiritual é uma terra fértil. Aquilo que você planta, você vai colher. Faraó, ele planta uma dura cerviz, ele colhe a morte do filho. O final da rebelião, o final da deslealdade é sempre o que, gente? Morte. Para onde Absalão terminou? Ele termina pendurado. O seu cabelo fica preso entre os carvalhais. A Bíblia diz que ele ficou pendurado entre o céu e a terra. Um homem que não consegue agradar nem a Deus nem aos homens. E ele morre numa condição assim muito trágica. Quando você pega a vida de Judas é um drama. O nome Judas hoje, ele é sinônimo de traidor. Aquele Judas, aquele traidor. Porque ele se levanta, ele se coloca como alguém que ousa enfrentar a autoridade. Gente, Satanás é o primeiro dos rebeldes. E a condição dele é muito triste. Quando a Bíblia fala em Ezequiel capítulo 28, quando a Bíblia fala em Isaías capítulo 14, sobre o fim dele, fala assim, como caíste do céu, ó filha da alva, tu que debilitavas as nações. Quando fala que ele foi lançado no mais profundo do abismo, gente, a deslealdade leva a gente, sabe para onde? Para o abismo. Deslealdade entre pai e filho. Deslealdade entre marido e esposa. A igreja evangélica brasileira, eu falei um pouquinho sobre isso ontem, ela tem 3 marcas. Nós somos homens e mulheres que temos uma fé gospel evangélica hoje. Então nós estamos perdendo assim um pouco daquela visão de corte protestante e nos tornando uma igreja de visão gospel. Nós somos animistas e somos
marxistas comunistas. Pastor, tem certeza? Tem certeza. A igreja coloca poder em coisas que não têm fôlego, que não têm ânimo. Quando você adora uma estátua, é um animismo. Você está colocando poder no âmbito. Quando você acha que uma fitinha no seu braço, uma correntinha, quando você acha que um óleo da unção, quando você acha que o sal grosso tem algum poder na sua vida, você passa a ter uma fé animista, e o teu coração, gente, começa a dar valor para aquilo que não tem valor. E por último, a igreja tem um coração marxista. Por quê? Porque uma das colunas do marxismo, comunismo, qual é uma das colunas? É que o Estado está sempre presente. Então você tem fome, o Estado te dá um ticket do Fome Zero. Você precisa de remédio, o Estado te dá o quê? Um ticket do remédio, para você comprar um remédio da farmácia popular. Você tem problema de saúde, o Estado te dá o hospital de graça. Você quer estudar, existe um programa de estudo, fiéis, existe um programa de estudo para que você estude de graça, porque o Estado te dá tudo. A igreja é igualzinho, gente. A igreja, a pessoa está doente, é o pastor que vai lá visitar. É problema do pastor. A pessoa está precisando de comida, vamos juntar aqui a cesta do Tadel Social e vamos levar essa cesta até quem está com fome. Tudo cai aonde? No colo de quem? Pastor Hermínio, pastor Jadson, pastor Tadeu, pastor Mateus, pastor Fábio, não é isso? Fábio e outros que a gente não conhece. Então essa visão da eclesiologia celular, essa visão em células, ela veio quebrar isso e trazer a gente de volta para onde? Para uma origem que a gente nunca devia ter saído. Aonde todo mundo, cada líder é o que, gente? Cada homem, cada mulher é um líder da igreja. Cada casa é um local de adoração. Isso é algo que mexe muito com a gente. Isso mexe muito com o pastor, sabia disso? Porque o pastor, tradicionalmente, ele é alguém que praticamente ele é visto como um ídolo. Eu tenho problema de saúde, só o pastor pode orar por mim. Eu vou buscar ele. Existe autoridade na mão dele e a gente esquece que Deus deu autoridade para aquele que crê. Então é muito fácil para mim eu me sentar e eu não trabalhar. Porque dentro de uma visão marxista, ou dessa visão evangélica, o problema é do pastor e ele que se vira. Vocês estão entendendo? Então quero falar um pouquinho, nós temos até 15 para as 9, eu vou tentar aqui ser o mais rápido possível, para a gente dar todo o conteúdo. Protegido debaixo das asas, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas te guardarás, sua fidelidade te será um escudo de proteção. Eu quero falar sobre isso, sobre autoridade, como no sentido de proteção. O Salmo 91 é um salmo impressionante, por quê? Porque o salmista não tem medo de nada. Tu não temerás mal algum, não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a praga que anda sorrateira à noite, nem a mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas não chegará a ti, somente com os teus olhos contemplarás a recompensa dos ímpios. Então, existe um exército confederado, são 4 inimigos que estão chegando para me atacar. Só que antes, eu aviso, eu estou no esconderijo do Altíssimo. O Altíssimo é o superlativo do alto. Eu estou no ninho, e se eu estou lá no ninho altíssimo, que ninguém me toca, eu não temerei nem o laço do passarinheiro, nem o veneno mortal. Deus, ele me coloca como um passarinho. Tem algo mais frágil do que um passarinho? Quando Jesus fala sobre nós, ele diz que não valeis vós muito mais do que 2 pardais. Ele fala sobre o valor que a alma do homem tem. Você vale mais do que o mundo inteiro. Agora, a autoridade, gente, é um princípio. E o princípio da autoridade resiste ou vai de encontro ao pensamento desse mundo.
A gente vive numa democracia, sabe como é que a gente resolve as coisas? No voto. Ainda mais nós que somos batistas, tudo é resolvido, nossa forma de governo congregacional, tudo é resolvido aonde? Na Assembleia. A gente vota. Só que o reino de Deus não tem Assembleia. O reino de Deus tem um rei. Democraticamente, se você não está satisfeito com o governo, você faz o quê? Você vota e troca o governo. E aí quem vence? Quem vence é a maioria. Mas Deus, ele não trata desse jeito. Deus é rei. E o rei, ele tem uma palavra, gente, que ela está acima de todas as outras palavras. Já nascemos sob autoridade. A autoridade não é uma pessoa, é uma função. Eu sou coronel da reserva da Força Aérea. Eu vivi a minha vida toda sob autoridade. Meu pai foi militar, meu pai foi um bom pai. Meu pai é uma autoridade sobre a minha vida, assim, que me agrada muito. Que eu olho para trás, assim, e vejo assim, meu pai, ele cuidou de mim, ele me abençoou. Meu pai não foi perfeito, mas ele foi um pai, assim, que eu guardo lembranças dele, de alguém que forjou o meu caráter, que me ensinou a ser homem de verdade, que me ensinou a cuidar da minha esposa, que me ensinou a ser um pai que não abandonasse os filhos. E dentro do ambiente de quartel, a gente entende muito essa questão de autoridade, porque não importa se eu sou mais novo ou sou mais velho. A autoridade não tem a ver com capacidade científica, não tem a ver com quanto eu estudo. Você é doutor, você está sentado aqui, você é juiz, delegado, você é importante, você é bacana. Você sai aqui na estrada, voltando para Campos, voltando para o Rio de Janeiro, pode ter um soldado que não terminou o 2º grau. Ele manda você parar na estrada e você para. Por quê? Porque aquele homem está revestido de autoridade. E autoridade, gente, é um princípio. Eu, quando tenente, aspirante, morei numa cidade chamada Guaratinguetá, no interior de São Paulo. É do ladinho ali, mais ou menos a mesma distância daqui a Campos. E ali tinha uma fábrica de aviões, ainda tem, chamada Embraer. Naquele tempo, essa fábrica, ela estava ainda sob o manto protetor do governo militar. E havia uma greve, pegaram a minha companhia e mandaram a minha companhia para lá. Eu fui lá para defender aquela área. E eu me lembro que a única coisa que me deram foi um cacetete desse tamanho, assim, eu chamava de Maracanã, porque era o maior do mundo. E aí tinha um sujeito lá, rapaz, ele inflamava o povo da greve para entrar na fábrica, eles queriam entrar dentro da fábrica, enfim, pelos motivos dele. Eu falava para a minha companhia, gente, eles não vão entrar de jeito nenhum. Só que nós éramos ali uns 50 homens e eles eram lá uns 2.000 homens. E eu só com aquele cacetete. E ele me causou assim muito estresse durante aquela semana que nós ficamos lá. E aquele homem, eu estava doido para dar uma borrachada nele. Eu não tinha Jesus no coração, irmão. Eu queria mesmo era dar uma borrachada nele. Mas aí esse homem, um dia, passado alguns homens, ele se candidata a presidente, era o Lula. Se torna presidente da República. Quando ele vem, então, eu já moro em outra cidade, em Curitiba. Quando ele vem, eu sou oficial de segurança diária. Quem é que recebe ele com continência, com honras militares de estilo da tropa? Quem? Eu. Aquele homem que queria dar uma borrachada, agora ele presta continência para uma autoridade. Então a autoridade ela não está firmada numa pessoa. Você pode ser uma pessoa inteligente, querido, e o seu pai pode ser alguém que não sabe nem escrever. O seu pai continua sendo autoridade na sua vida. Você pode ser estudioso, fez pós-graduação, fez mestrado, a sua mãe lava a roupa para fora, a sua mãe ela vende coxinha para sustentar a casa. Você continua estando debaixo de uma autoridade. A sua mãe ela não deixa de ser autoridade porque ela estudou menos que você. Existe sobre a mão do pai e da mãe um princípio de honra. E se você for desleal a isso, quem vai sofrer é você. Porque a autoridade está ali para proteger debaixo das suas asas, das suas penas. Ele me guardará, ele vai me proteger.
Por isso que a autoridade não é superioridade. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidos. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Tem gente que se condena, tem gente que lança contra si mesmo, bate o martelo com uma sentença contra si. Quando? Quando acha que pode se rebelar contra a autoridade e imagina que isso não vai dar nada. Existe um lugar aqui, gente, em que Deus está falando o seguinte: se você se coloca contra a autoridade, você está se colocando contra mim. Quem vai contra a autoridade está se colocando contra Deus e contra o que Deus instituiu. Mas pastor, o senhor conhece meu pai? O senhor sabe a autoridade que eu tenho? Você conhece meu chefe? Você sabe quão perverso é você viver num lugar onde uma autoridade, ela abusa, ela é um ditador, ele é alguém que exerce um autoritarismo sobre a vida. Eu sei como é. Agora preste atenção. O seu pai pode ser o pior pai do mundo. O princípio continua sendo perfeito. O profeta Eli era um profeta assim, na verdade ele não era profeta, ele era um sumo sacerdote, lá de 1 Samuel. Ele era um sujeito assim, muito esquisito. Ele cobrava do povo, mas seus filhos, eles se tornaram blasfemadores. Eles roubavam daquilo que era do Senhor, se deitavam com as mulheres, ou seja, eles faziam orgias com aquilo que era oferta ao Senhor. E Deus rejeita ele, mas quando ele libera uma palavra sobre Ana, aquela autoridade se cumpre na vida dela. Então, quando a gente fala sobre autoridade, você tem que entender que como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Pastor, como é que eu resolvo a questão com a minha autoridade? Se o coração da autoridade está na mão de Deus, se o seu pai não deixa você vir à igreja, se seu pai e sua mãe não deixam você se batizar, se seu pai, sua mãe, se a autoridade que está sobre você não tem a visão que você tem, querido, ora. Sabe como é que começou a visão de célula na nossa igreja? Eu vinha de uma igreja, São Paulo, e a gente tinha aprendido muito sobre visão celular, muito sobre isso. O Robert Lai tinha ido, é um dos nomes assim, que preconizaram, que estabeleceram a visão celular no nosso país, junto com o pastor Eibe. E a gente fez alguns cursos lá, e quando eu cheguei em Curitiba, e comecei a falar com o pastor falou assim, não quero saber disso, Lobo. Nossa visão aqui é uma visão de uma igreja para ministérios, enfim. Eu fiquei lá 6 anos orando, até que um dia, numa reunião de gabinete, o pastor nos trouxe a visão celular. Falou assim, Deus falou comigo. Então se você, gente, está debaixo de uma autoridade que é perversa, lembre-se que o coração dessa autoridade está na mão do Senhor. O coração do seu pai está na mão do Senhor. O coração da sua mãe está na mão do Senhor. O coração do seu pastor está na mão do Senhor. O coração do seu chefe está na mão do Senhor. O coração de Faraó estava na mão do Senhor. A Bíblia diz, gente, que Deus, Ele endureceu o coração desse homem. Um homem que ele já era tão duro, Deus endureceu ainda mais. Para que em Moisés, no sangue do Cordeiro, Israel fosse submetido, os deuses os deuses do Egito fossem submetidos ao Senhor. Então, o primeiro princípio da autoridade é a proteção. Agora, pois, deixa-me para que meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Êxodo 32, Deus está muito decepcionado com Israel. Deus, ele tira Israel com o seu braço forte. Não haveria nenhuma força de Israel que pudesse tirar ele do cativeiro, ali daquela prisão do Egito. E Deus vai lá e arranca o Egito, arranca Israel de dentro do Egito e traz então para levar para uma terra da promessa. Só que o povo se desvia rápido demais. Olha para mim, as pessoas se esquecem rápido demais e são ingratas. Se esquecem do que os pais fizeram.
Se esquece do que os pastores fizeram. Se esquece daquilo que os líderes fizeram. Se esquece daquilo que Deus faz. E passa 3 dias, o povo começa a murmurar. Moisés, ele sobe para conversar com o Senhor ali, ele fica 40 dias, o povo começa a murmurar. E fala assim, esse Moisés já morreu. Façamos um ídolo. E eles fazem então, apertam Arão, fazem um bezerro de ouro e passam a adorar um bezerro de ouro. Isso acontece com a gente. Coração ingrato, gente, é um coração que não reconhece tudo aquilo que Deus fez. É por isso que às vezes Deus fica em silêncio, sabia disso? Deus havia dito para Abraão assim, eu vou fazer você pai de multidões. Gente, eu estou falando de um homem chamado de amigo de Deus. Eu vou fazer de você pai de multidões. Larga a tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele não pisa num buraco, ele pisa numa promessa. Para onde você vai? Não sei. Para onde você está indo? Não faço a mínima ideia. Mas eu sei que eu tenho uma promessa. Mais do que uma promessa, o que Abraão tem? Abraão, ele tem uma outra promessa que Deus diz, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Ou seja, Deus está falando, eu vou te proteger. Eu vou te blindar, Moisés, ou Abraão, eu vou te blindar. Mas aí, no meio do caminho, Deus para de falar com ele. Eu quero fazer uma pergunta para você. E se Deus parar de falar contigo? E se Deus ficar 25 anos sem falar com você? E se Deus ficar 25 anos sem responder tua oração? Ele vai ser teu Deus? Porque nós somos da geração fast food. Antigamente, a gente parava para comer na casa da avó, da mãe, para aqui para fazer um lanchinho. Agora não, a gente pega o sanduíche, pega o copo de suco e vai para a igreja. A gente come andando, a gente come no carro. Tem carro que tem uma bandejinha, você abre para fazer, vai dirigindo e vai comendo. Os carros hoje, todos os carros que saem, eles saem com um lugarzinho para você botar um copo de café aqui, um copo de suco, um copo de refrigerante, é ou não é? Porque a gente quer tudo como? Como é que a gente quer? A gente quer assim, ó. Mas Deus que não tem pressa, Deus tem planos. E aí, a gente começa a achar que tudo que a gente quer tem que ser do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer, e Deus não é Deus. Deus ficou 25 anos sem falar com Abraão. Ele fala com Abraão quando ele tinha 75 anos e fala o seguinte, Abraão, eu vou fazer de você pai de multidões. E some. Aí Abraão começa a dar um jeitinho. Ele se deita com Agar, ele toma para si o seu sobrinho Ló. O pai de Ló, Arã, morre. Você sabe que o pai de Abraão tinha 3 filhos. Arã, Naor e Abraão. E um deles morre. Então ele pega o seu sobrinho e fala assim, esse aqui vai ser meu filho. Eu vou tratar Ló como meu filho. Eu vou deixar a herança para Ló como se fosse meu filho. Não é. Ele trata o Damasceno Eliezer como filho. Não é. E aí o que acontece? Ele tem um filho chamado Ismael. Vou falar sobre ele no próximo culto. Mas não é Ismael. Ele tem um filho que é filho de promessa. Só que ele quebra esse princípio da autoridade. Gente, olha para mim. Quando a gente quebra o princípio, você pode ser a melhor pessoa do mundo. Você vai sofrer. Quem é Ismael hoje, gente? Quem são os ismaelitas? São os povos árabes. Você vai para Israel, está lá um paizinho, que é do tamanho do estado do Rio de Janeiro. Vocês já colocaram? Pega assim, ó, Israel, pega Israel e bota do lado do Rio de Janeiro para você ver. É um país do mesmo, é o mesmo tanto ali, é igualzinho. A mesma massa de terra está ali. Em volta dele tem 38 países que são chamados países muçulmanos. Grande parte deles ismaelitas, ou seja, árabes, que são contra ele. Por quê? Porque Abraão, ele quebra esse princípio de autoridade. Ele sai debaixo dessa autoridade. Quando a gente fala sobre princípio de autoridade, Deus diz, deixa-me para que meu furor se acenda. Então, Moisés, aqui está o povo de Israel, aqui está Deus. É como se Moisés entrasse na frente de Deus e falasse assim, não,
que vão pensar do Senhor? Que o Senhor tirou a gente do Egito para matar a gente aqui. Não vai fazer isso não, Deus. Então Deus, ele reage ao princípio de autoridade, dizendo, então tá bom, Moisés. Se Deus me dá um filho para cuidar, eu tenho autoridade para abençoar. Mas eu posso também destruir ele. Muitos de nós nasceram em lares que os pais destruíram a autoestima. Muitos de nós nasceram em lares em que foram abandonados. Muitos de nós nasceram em lares em que os pais eram abusadores. O meu pai, apesar de muito amoroso, meu pai nunca encostou a mão em mim. Eu estava falando onde aqui que ele me disciplinava com os olhos. Ele olhava para mim, a sobrancelha dele levantava assim, ó. Quando a sobrancelha dele levantava, rapaz, eu já sabia o recado. Papai olhava para mim, eu já sabia o recado. E quando ele estava muito silencioso, eu falava assim, pronto, minha batata já assou aqui. Quando a gente fala sobre autoridade, você tem que entender que Deus, ele reage ao princípio de autoridade. Jesus, ele se submete ao princípio de autoridade. Jesus era sujeito ao seu pai e à sua mãe. Ele se perde dos pais, ele fica em Jerusalém. Ele pergunta, por que é que me procuráveis, não sabeis que me convinha tratar dos negócios do meu pai? E desceu com eles, foi para Nazaré e era ali sujeito. Não fique pensando que Jesus fazia tudo que queria, não. Ele fazia aquilo que era a vontade do Pai. E a vontade do Pai para ele até os 33, até os 30 anos, era que ele fosse sujeito em Nazaré. Jesus se submete ao princípio da autoridade, porque esse princípio não deve ser quebrado. Disse, pois, Pilatos, não me falas a mim, não sabes tu que tem autoridade para te crucificar e tem o poder para te soltar? Respondeu Jesus, nenhuma autoridade terias contra mim se de cima não te fosse dado. Jesus, ele sabe que ele é Deus, ele sabe que ele é o verbo de Deus, ele sabe que ele é o filho de Deus, ele sabe que ele é o Criador que se esvaziou a si mesmo, que não usurpou ser igual a Deus, como diz Filipenses, mas mesmo assim, ele se submete ao princípio de autoridade. Gente, por que isso é tão importante, gente? Porque é fácil ser Satanás, o difícil é ser Jesus. É fácil, gente, ser Judas, o difícil é ser Pedro. É fácil ser Saul, o difícil é ser Davi. É facinho. Então, quando a gente quebra isso na vida da gente, quando a gente quebra esse princípio da autoridade, gente, a gente destrói nossa própria vida. A autoridade, ela vem para proteger, para guardar. Você foi ungido, a unção significa o Espírito esfregado sobre. Repara isso, e veio sobre mim o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor veio como pomba sobre Jesus. Então o Espírito do Senhor veio sobre Sansão. Preste atenção que o Espírito vem sempre de cima. Mas a unção é uma capacitação de Deus para que você realize alguma coisa, para que você faça alguma coisa. Então, você foi ungido, está falando aqui de um anjo. Foi ungido como querubim guardião, pois para isso eu determinei, você estava no Monte Santo de Deus. A autoridade, ela é estabelecida para proteger. Diga, o meu pai me protege. Meu líder me protege. Meu líder de célula, ele me protege. Meu pastor, ele me protege. Então, entenda isso, a autoridade, ela protege a gente. Quando Deus toma então Adão, tomou o Senhor Deus o homem, pôs no jardim do Éden para o lavrar e o proteger, era a proteção. A função de Adão é a protetora. Mas quando Adão vê que Satanás, a serpente, está conversando com Eva, ele não fala nada. Tem um livro muito bom, eu não sei se existe ainda para vender, chama-se O Silêncio de Adão, sobre Larry Crabb. Um autor chamado Larry Crabb. Ele fala sobre a responsabilidade do sacerdócio masculino. Fala sobre sacerdote de pai e de mãe. Gente que não protege, gente que não guarda. A pior coisa que você pode fazer para o seu filho vem perguntar para você, papai, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo? Ele diz assim, pergunta para sua mãe.
Você tá entrando em colapso o papel do pai com o papel da mãe. Que o papel da mãe é nutrir, o papel da mãe é aglutinar, mas o papel do pai é proteger e dar direção. Quando esses papéis são trocados, as identidades dentro de casa também são trocadas. É sério isso, gente. O princípio da proteção da autoridade. Olha o que Jesus ora em João 17. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Judas se perde quando sai debaixo da autoridade. Gente, Judas andou com Jesus, viu Jesus fazer milagre, curar cego, fazer mudo falar, fazer aleijado andar. Judas, ele vê Jesus andando sobre as águas. Judas ouviu Pedro, Tiago e João dizendo: nós subimos lá no Monte Tabor. Alguns dizem que é um monte, aquele monte próximo à Síria ali, lá em cima, Monte Hermon. Nós vimos Jesus brilhar como sol, nós vimos a transfiguração. Judas ouviu tudo isso e conseguiu trair Jesus. Sabe como é que ele termina, gente? Existe um drama na vida dele, ele termina enforcado, ele se mata. Gente que tenta manipular a autoridade se mata, gente. Sabe como é que Saul termina? Se matando. Sabe como é que Simei termina? Morto. Sabe como é que Absalão termina? Com a espada no ventre. Não fique pensando assim que a autoridade é algo que manda quem pode, obedece quem tem juízo, ou quem come da minha farinha reza do meu terço. Isso é bobagem, hein? Isso é bobagem. E você pode se ferir com isso. Então essa mensagem que eu estou pregando pela manhã para a igreja, é uma mensagem de muito amor. Essa mensagem não é uma mensagem de exortação. Essa é uma mensagem de amor. Para a gente não cair numa cilada do inimigo que se rebelou. O lugar dele hoje é no inferno. E o inferno foi criado por diabo e seus anjos. Não foi criado para a gente, não. Não foi criado para ser humano. Mas quem quer seguir Satanás vai para lá também. Lealdade e deslealdade. Ninguém se torna desleal da noite para o dia. Isso é tolice. A deslealdade é um processo. Ele é muito silencioso, você não percebe. Muitas pessoas nem sequer sabem que estão no processo de se tornar desleais. Muitos líderes não percebem que seus liderados estão se tornando desleais. Jesus sabia que Judas ia trair, ele sabia. Na noite em que foi traído. Quem é que fala isso, gente? Quem fala isso é Paulo. Os discípulos não falam isso, não. Sabia que nos evangelhos não falam isso? É só quando Paulo escreve aos Coríntios, que ele vai falar sobre a ceia, ele diz: na noite em que foi traído. Porque naquela noite Jesus diz assim: essa noite um de vós há de me trair. Pedro quer saber quem é, ele é o mais curioso de todos. João está reclinado no peito de Jesus. Aí Pedro fala assim, pergunta para ele, João já tinha tomado uma, porque Jesus tinha lavado os pés da turma. E Pedro falou o seguinte: você não vai me lavar meu pé de jeito nenhum. Ele falou assim: se eu não lavo, você não tem parte comigo no meu reino. Ele falou: então lava a cabeça, lava tudo, lava o sovaco. Ele falou assim: não, para aquele que está limpo, só precisa limpar os pés. E aí, então Pedrão já tinha tomado uma chamada. Ele fala: pergunta para Jesus quem é. Ele falou assim: é aquele que coloca a mão aqui, dentro da cumbuca, dentro do prato comigo. Era Judas. Ele diz para Judas: que tem para fazer, faz logo, faz depressa. Aquilo entra no coração de Judas, gente, de uma maneira muito grave. Então existem estágios da deslealdade. Eu vou tentar falar aqui rapidamente, em 15 minutos, sobre alguns estágios de deslealdade. Número 1, espírito independente. Pastor, papai, presta atenção que eu vou dizer para você, papai. Quando seu filho está em casa, ele não casou, nem saiu de casa porque ele foi trabalhar, ele começa a ficar independente. Presta atenção nisso. Ele está pronto para te trair. Ele está pronto para te decepcionar. Um filho independente, uma ovelha independente, uma liderança independente, está pronto para trair. Pessoa faz parte de uma empresa, de uma organização,
mas não segue a regra e faz o que quer. Essa pessoa, ela está sendo desleal. O líder marca um jejum para quinta-feira, mas como ele já tinha planejado jejuar na quarta, ele jejuou na quarta. Deslealdade. Tem que vir no Tadel, tem que pegar o boletim para ministrar na quarta-feira na cela. Ele não vem no Tadel, ele prega o que acha que deve e diz que não vai servir comida requentada. Isso é comida requentada, eu não vou pegar esse sermão de domingo aqui não. Isso é deslealdade. Isso é silencioso. O espírito independente, ele trabalha de uma maneira assim, ele é muito calado. O líder do Ministério de Louvor marca oração, consagração, ensaio, mas o independente resolve que só vai participar do ensaio. Vou falar uma coisa para o Ministério de Louvor aqui com carinho, tá bom? Não é o que você faz aqui, na hora do culto, é aquilo que você faz em casa, no oculto. Pode reparar que todo rebelde não ora. Preste atenção nisso. Todo independente, ele não ora, ele é carnal, ele briga com unhas e dentes, ele quer defender a visão dele, ele é contra a liderança. Preste atenção você, querido, que não ora. Você que vive do jeito que você quer, você acha que você tem razão, ninguém tem razão. Você está cavando uma cova para você mesmo. E o pior do que é isso, você está atingindo sua família. Gente que diz para Deus, eu não vou orar, e gente que diz assim, eu não preciso do Senhor. Porque a maior prova de humildade que a gente tem é a gente orar. A maior prova para dizer para Deus, eu preciso do Senhor, porque eu estou falido na minha vida pessoal, é orar. O independente, é muito curioso isso. Pessoas independentes nunca decidem sair. Não sair da empresa não. Eles continuam lá fazendo somente o que quer. Então o primeiro estágio da deslealdade é a independência. Sabe qual é o segundo estágio? É ofensa. Pessoas começam a atrair e enganar umas às outras quando estão feridas. Eu fui ferido na minha consciência, eu fui ferido na minha visão, eu não concordo com isso. Quando é que o filho se rebela com o pai? Quando o pai diz assim, não faça isso. E essa sequência de nãos na vida dele, torna ele alguém rebelde. Ah, pai, eu não aguento mais, eu vou romper com você. É o filho pródigo. Vocês lembram do filho pródigo de Lucas 15? Em Lucas 15, eu fico imaginando esse menino dentro de casa. Ele vendo o mundo lá fora, eu quero ser feliz. Ele pega tudo e foge. Onde é que ele termina, gente? Aonde, gente? Aonde, gente? No chiqueiro. Presta atenção para todos os homens e mulheres da Bíblia que quebram o princípio da autoridade. Jacó se junta com mamãe para enganar papai. Traição. Papai está cego. Aí Jacó fala assim, vai dar nada, roubei a bênção do meu irmão. Olha o que eu vou dizer para você. Jacó foge. O irmão dele quer matar ele. Há sempre um princípio de exílio e perseguição de espírito de morte. Sempre. Por quê? Porque o filho pródigo passa a ter fome. Ele está morrendo de fome. É morte. Ele vai para o exílio. Ele fica distante da bênção. Ele fica rebaixado a um estado de não prosperidade. Jacó então foge para a terra de Labão. E lá ele se torna escravo por 14 anos. Mas fica lá 20, tendo seu salário trocado. Olha o que eu vou dizer para você com todo carinho. Toda vez que alguém se reunir com você para tramar qualquer tipo de rebelião, seja seu irmãozinho contra seu pai, seja seu amigo contra um professor, seja o seu colega de trabalho contra uma empresa, seja uma ovelha contra um pastor, uma liderança, um líder de célula, que sai fora disso. Ouça o que o Espírito diz à igreja, querido. Sai fora disso que você vai se machucar. Você vai ferir quem está com você. Quem vai perder é você. Todo rebelde, ele é retirado para ser colocado no outro. Gente, é muito triste a história de Saul. Deus diz para Saul, eu coloquei você no reino, você era pequeno aos seus próprios olhos. Mas você agiu neciamente, tolamente. Se você tivesse obedecido a mim,
O teu reino jamais passaria, o teu reino subsistiria para sempre. Sabe por que Deus chama Davi? Porque Saul quebra o princípio da autoridade. Gente, é fácil ser Saul. Entendo o que eu estou dizendo, é fácil ser Saul. Todo dia Satanás, o rebelde, te convida assim, ó, senta aqui no trono. Você não precisa de ninguém, você pode andar sozinho, bota a coroa na tua cabeça, bota esse manto de rei, segura o cetro do governo. Ele chama você para se rebelar, porque ele mesmo se rebelou. Existe um manto de rebelião que hoje tem passado nas igrejas. Eu tenho pregado essas mensagens, essa mensagem em muitas igrejas, gente. E isso é sorrateiro. E por que isso acontece? Porque eu fui ferido em casa, porque eu não aguento mais obedecer, porque a autoridade que veio sobre mim foi uma autoridade maligna. Então, você tem que ter cuidado com pessoa que foi machucada por algum tipo de acontecimento e não foram curadas. Elas são divisoras do ministério, elas dividem a sua casa. Você, querido, já dividiu a sua casa. Você já viu o irmão dividindo sua casa. Você já viu pai e mãe dividindo a casa. Olha o que eu vou falar para você. Um reino dividido não subsiste. Uma casa dividida não prospera. É por isso que você tem que tomar cuidado com a ofensa. A ofensa precisa ser perdoada. Número 3, passividade. Sabe o que é passividade? É como você foi ofendido. Então você fala assim, agora eu também não trabalho mais. Eu não vou mais a nada, pastor. É assim? É assim? Então quer dizer que o senhor vem me tratar assim. É assim, mãe? Quer dizer que eu lavo a louça e eu deixo uma sujeirinha, você briga comigo? Eu não lavo mais, eu não faço mais nada, eu não vou mais estudar, eu não quero mais saber de nada, não me fale de igreja, não me fale de autoridade. A pessoa se torna passiva, diga passivo. Assiste a todos os acontecimentos da igreja, mas não se envolve com nada. É incapaz de fazer uma... Eu não quero nem visitar esse negócio de célula, pastor. Não quero nem saber disso. Não fala comigo sobre esse assunto. É gente que está sendo desleal. Só que isso está crescendo muito devagar no coração. Isso não é um disparo de um gatilho de metralhadora. Isso é como se fosse um pneu sem câmara. Você dá um furinho... Fica ali dias, às vezes semana, quando você vê o pneu já furou. O pneu já está lá embaixo. Membros passivos não se envolvem. Podem ter sido feridos no passado recente e dizem, eu não quero me envolver com mais nada. A passividade nos torna desleais, sabe por quê? Porque sobra tempo para eu pegar a lupa e eu começo a achar pelo em ovo. Em vez de você cooperar para o reino crescer, você faz que nem os discípulos. Chegaram uma hora, gente, que eles estavam muito ociosos. Encontramos um pessoal aí, Jesus, que expulsa demônios em teu nome, mas não anda conosco, e nós proibimos ele. Jesus diz, não é nada disso. Não há ninguém que faça o bem em meu nome e depois fala mal de mim. Aquele que comigo não ajunta, o que, gente? Aquele que comigo não ajunta. Se quer ver uma coisa de uma pessoa que está nesse processo de rebelião, ele não ganha ninguém para Jesus. Ninguém. Passa um ano inteiro, ele reclama, ele critica, ele murmura, e ele é incapaz de ganhar uma pessoa para Jesus. Ele não consegue ganhar nem o filho dele para Jesus. O filho dele está desviado. O filho dele está afastado. Mas ele sabe criticar a igreja. Ele sabe criticar a visão. É filho que reclama do pai, reclama da mãe, mas não consegue tirar uma nota 5, 6 em matemática. Está o pai se matando, se lascando, a mãe ralando, a mãe sofrendo para dar o melhor para o filho. O filho só reclama do pai e da mãe. Gente, quando o filho entra no meu gabinete, fala do pai e da mãe, eu falei, pode ir embora. Você volta aqui quando você aprender a honrar teu pai e tua mãe. Eu não estou brincando não, gente. Isso é satânico. Filho falando mal de pai. Isso é diabólico. Sabe quem é o primeiro órfão da Bíblia, gente? Ei, sabe quem é o primeiro órfão da Bíblia? É o diabo.
foi lançado aqui na terra sem pai, perdeu filiação. Não que ele fosse filho de Deus, ele é criatura de Deus. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo? Para não dizer depois que eu preguei heresia. Ele lança ele manto de orfandade sobre a igreja, sobre as pessoas. Todo desleal, escuta o que eu estou falando, hein? Passa por esse processo. Número 4, a passividade não acaba não. A passividade evolui para aqui, ó, crítica. Uma pessoa desleal não fica passiva para sempre. Cedo ou tarde, partirá para o estado de se tornar crítica e murmuradora. Olha as falhas com lente de aumento. Quando você está implicando com alguém, quando você não gosta de alguém, qualquer coisa que ela faça é ruim. Ela pode preparar para você, escuta o que eu estou dizendo, hein? A melhor comida, você está implicando com ela, fala assim, está sem sal. Ela vai, compra um bolo, ou ela pede para alguém cozinhar para ela. Se o crítico desconfiar que quem fez foi ela vai reclamar da comida. Comida que você fez está ruim. Não, mas quem fez foi tua filha, não fui eu. Gente, o desleal, ele só encontra na gente defeito. Ele é incapaz de ver valores. Pastor, a gente pode cair nisso quando a gente não vê valores no rebanho. Todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós somos tentados nessa área, gente. Quarto estágio, estágio crítico. Miriam caiu nessa brincadeira aqui. Olha só o que Miriam fala. Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés, não tem falado também por nós? Quando Miriam começa a criticar, olha o que acontece com ela. A ira do Senhor contra ele se acendeu, retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda. Pensa em alguém que faz a marcha do reino de Deus parar. É o desleal. Querido, eu vou dar uma palavra para você como pastor auxiliar que eu fui 16 anos. Você nunca viu da minha boca nenhuma palavra contra o meu pastor. Pelo contrário. Vou falar aqui, eu estou vendo aqui pastor Mateuzinho, pastor Jadson, pastor Tadeu. É o que eu estou enxergando aqui. Cuidado, vocês três. Por quê? Porque a deslealdade bate na porta da gente. Tem gente que fala o seguinte, vamos começar um trabalho novo. Eu já ouvi isso, por que você não vai ouvir? Você que está me ouvindo pela internet, você é auxiliar, que se você é Geazi, Deus te chamou para ser Geazi, não te chamou para ser Eliseu. Geazi quis a honra de Eliseu. Sabe onde é que ele terminou? Leproso. Porque o princípio da honra é um princípio de transferência de unção. Elias transfere a unção que ele tinha dobrada sobre Eliseu. Eliseu ia transferir a unção dele para Geazi. Só que Geazi, ele entra aqui na deslealdade. Sabe o que acontece com ele? Essa mesma unção que ia para Eliseu, ou que ia para Geazi, vai com Eliseu para a sepultura. Estava lá. O soldado é jogado em cima da sepultura e ressuscita. Filho, olha para mim. Volte para o seu pai e peça perdão. Volte para o seu líder e peça perdão enquanto é tempo. Porque se o coração do homem é orgulhoso e de dura cerviz, ele vai se machucar. Quinto estágio, estou acabando. Tenta a todo custo, ele sai do estágio da crítica. Agora ele começa a convencer outras pessoas de suas ideias e filosofias. A política, ela trabalha a partir do poder da opinião das pessoas. Olha, política leva em conta o poder da opinião das pessoas. Perdão, um governo, a política do governo é essa. O povo se levanta para bater panela. A política do governo muda. É assim que esse homem trabalha. É assim que o desleal trabalha. Faz a política diabólica de envolver outras pessoas em sua ideia de traição. Ele quer reunir um grupo de seguidores, fazer eles acreditarem que ele identificou um grande problema que deve ser tratado. Ele é um bom argumentador. Pessoas desleais têm uma maneira dissimulada, maligna, de discutir as falas de seus líderes. Hoje o culto não foi bom.
Hoje o pastor não estava bem. Hoje o líder de célula não estava na unção. Hoje, é incapaz de... Eu pergunto, você orou pelo seu líder? Filho, olha para mim, você orou pelo seu pai? Eu queria que levantasse, não precisa levantar a mão não, mas eu queria que você pensasse aí. Qual de vocês hoje levantou e orou por aquele que ia pregar hoje? E não é porque sou eu não, mas criticar você sabe. Você não está vendo que Satanás governou teu coração, querido? Qual de vocês hoje levantou e orou pelo seu pai e pela sua mãe? Qual de vocês? Você sabe quem é seu pai espiritual, querido? Sabe quem é? Sabe quem te levou para Jesus? Sabe quem é? Alguém te levou para Jesus, alguém cuidou, alguém te discipulou, alguém te ensinou. Ele não foi perfeito não, mas hoje você nem fala mais com ele. Tem ovelha, pastor, que sai de igreja, você cuida, e sai reclamando. Um coração ingrato é um coração que não chega a lugar nenhum. Eu anteontem pedi para Milena, filha do pastor, dá uma olhada aí. Quanto tempo demora de ir do Egito até Jerusalém a pé? Digita aí no Google Maps para você ver. 5 dias. Do Egito a Jerusalém a pé dá de 5 a 6 dias. A pé. O povo de Israel demorou 40 anos. Sabe por quê? Criticando. Esse Deus nos trouxe para morrer aqui no deserto. Sabe qual é o nome disso que a Bíblia chama? Tentar ao Senhor. Sabe o que é tentar ao Senhor? É você dizer para Deus que Deus é incompetente. É dizer para Deus que Deus não tem poder para cumprir aquilo que Ele prometeu. Isso é tentar ao Senhor. É você dizer que Deus, Ele não cumpre aquilo que Ele fala. O desleal faz isso. A deslealdade costuma bater na porta de pastores auxiliares, para que eles tenham mais facilidade de interagir com o povo. Foi isso que Absalão fez, querido. Ficou na porta da igreja, se reuniu, fazia reuniões secretas para derrubar Davi. Adiantou, gente? Aonde que Absalão terminou, gente? Nós já falamos aqui. Aqui não é o 5º estágio. Isso. 3 fases favoritas na boca do desleal. Várias pessoas estão dizendo, muitas pessoas estão dizendo, todos estão dizendo. Ele não fala quem é. Eu venho aqui em nome de muitos que estão descontentes na igreja. O desleal leva o grupo para dentro de sua casa para discutir falha de pastor. 6º estágio, engano. Gente, nós vamos entrar no estágio crítico aqui, hein? Pessoas que se rebelam acabam destruídas. Acham que são maiores do que os líderes. Jesus diz, basta ao discípulo ser igual ao mestre. O discípulo não é maior do que o mestre. Quem foi Moody, gente? Foi um homem extraordinário, sim ou não? A Bíblia diz, pegando a escritura, que o sapateiro que pregou para Moody é maior do que Moody. Barnabé, que discipulou Paulo, é maior do que Paulo. O discípulo não é maior do que seu mestre. Só que o coração orgulhoso de Satanás, ele diz, eu colocarei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu estarei acima, lá na região norte. Você entende quanto isso é maligno? Alguém aqui quer ser servo? Não, pastor, eu quero ser senhor. É por isso que Filipenses, o apóstolo Paulo, age em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. O usurpador é Satanás. Esse é o nome dele. Esvaziou-se a si mesmo. Humilhou-se. Se fez gente. Morreu na cruz. Morreu morte de cruz. Se fez servo. Por isso Deus o exaltou. Ele deu o nome que está acima de todo homem. Nome. No reino de Deus, amado, o maior é o menor. No reino de Deus, amado, o maior é aquele que serve. No reino de Deus é o escravo. Esse é o maior.
A mais, gente, haverá galardão até para quem traz um copo d'água, para o profeta, porque ele é profeta. Vai receber galardão de profeta. Quem serve ao profeta, quem serve ao pastor, quem serve ao papai, recebe galardão. E recebe o mesmo galardão que o papai, que o pastor, que o profeta. Sétimo, rebelião escancarada. Luta abertamente contra a figura da autoridade. Adquire apoio psicológico ao obter apoio de algumas pessoas com as quais conversou. Lúcifer se rebela por quê? Porque um terço dos anjos fala assim: estou contigo. A Bíblia diz que com sua cauda, Satanás roubou de Deus. Alguém já viu igreja rachada que cresce? Você conhece alguma igreja rachada que cresce? Olha, normalmente as igrejas de nome Memorial, presta atenção, Vida Nova e Nova Vida não crescem, normalmente. Nós somos de uma igreja, de uma nova vida, aquela vida ficou para trás. Rebelião. Pode procurar isso. Eu tenho ministrado no Brasil todo e fora do Brasil. Eu não estou dizendo que você que está me ouvindo, que é de igreja memorial, não tem uma igreja boa, não tem uma igreja, não é isso. Eu estou dizendo que normalmente, existem exceções, existem. Igreja rachada não cresce porque não conta com a bênção de Deus. Filho que sai de casa sem bênção de pai, não prospera. Entenda isso. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo isso. Gente, Judas teve apoio dos fariseus. Não se meta com rebelião, amado. Não se meta com isso. 8 e último é pena de morte. O fim de todos os rebeldes é um só, a morte. Rebelião é uma coisa essencialmente diabólica. A Bíblia nos ensina que a rebelião é como a feitiçaria. 1 Samuel 15 diz isso. A punição bíblica para a feitiçaria, para a bruxaria é pena de morte. A deslealdade provoca a morte espiritual das pessoas. Pessoa sai brigado de igreja e morre. Eu vi isso acontecer, não foi uma vez não, foi um monte de vezes. Gente que abandona o lar, a casa espiritual. Aqui, eu vou pegar para vocês. Volta. Contudo será levado ao inferno, mais profundo abismo. Isaías 14 fala sobre Satanás. O Senhor, seu Deus, pois o lançou fora. Ele está excluído. Ele está por fora do jardim do Éden. Fuge imediatamente para a casa de meu irmão Labão. Fuga, fora, lançado fora no mais profundo. Mas Moisés fugiu e foi morar em Midian. O filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para longe. Vocês entendem isso? Eu vou parar aqui, porque já deu meu tempo. Vou orar pela igreja. Vocês entendem que libertação, quem trabalha com libertação tem que trabalhar com a Bíblia? Vocês entendem que a gente mergulha na Escritura Sagrada para ensinar a igreja? Essa mensagem vai estar na internet. Depois você convida os seus irmãos para ouvir essa mensagem. Eu coloco aqui, mas seja um bom bereano, abra a sua Escritura e leia. Não adianta você ficar zangado. Não adianta você se arrepender. Você pode pegar essa mensagem aqui e fazer duas coisas com ela. Entrar por aqui, sair por aqui, ou abrigá-la no teu coração. E aí praticar o que a Escritura diz. Olha o que eu vou falar para você agora. Pastor Domingos é um amigo nosso, ele pastoreia o meu pastor, ele discipula o meu pastor. Ele me disse alguma coisa assim, que uma vez que eu fiquei muito impressionado. Ele falou o seguinte: se você não coloca em prática a palavra que você ouve em 3 dias, o inimigo vai lá e roubar ela de você. Hoje é domingo, você tem segunda e terça ainda. Peça perdão para aqueles que você desprezou. Peça perdão para aqueles que você abandonou. Peça perdão para aqueles que você se revoltou. Pode ser seu pai, pode ser seu pai na fé, pode ser um líder seu, pode ser o seu pastor. Tem um monte de gente daqui, ó, que veio de outra igreja brigado. Liga para o seu pastor.
Pastor, eu quero pedir perdão, eu não concordei com a visão, saí porque estava zangado, porque estava triste, porque estava frustrado, porque estava decepcionado. Você pode até ter razão, querido, sabia? Mas o princípio da autoridade vai permanecer. Então peça perdão para ele, liga para ele. Vai ser bom para o teu coração. Isso vai libertar você, não vai libertar ele não. Talvez você esteja se revoltando contra o teu líder de célula aqui, contra o teu líder de região, contra o seu próprio pastor, contra a sua liderança. Peça perdão. Ligue no seu coração, porque você vai voltar para a passividade. E da passividade para você ir para o estado da crítica é rápido. Amém?